Olá, amados! Tudo bem? Estamos aqui hoje, mais um dia de gravação no Infinity Cast, porque sim, nós vivemos em um mundo de infinitas possibilidades. E o que falar dessa convidada de hoje? O currículo dela é daqueles, tá? É do reino. Ela é palestrante, ela é mentora, ela é escritora, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma mulher que levanta uma bandeira e que decide extrair o melhor de cada ser humano que passa pela vida dela. Ela é autora de um livro que tem um título que eu amo. O não, você já tem. Corra atrás do seu sim. Quem está conosco hoje, Grace? É isso mesmo. Ela é muito especial. Eu li o livro, fiquei apaixonada. Eu tenho certeza que vocês também. Hoje estamos com Gilciane Dutra. Uhul! Tudo bem, Gilciane? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É isso aí. Vamos começar então conhecendo essa pessoa maravilhosa, a tua história de vida, como conta no livro. Vamos lá. De onde você é, de onde você veio, como que tudo começou? Conta um pouquinho pra gente. Se apresenta. Bom, meninas, meu nome é Gilciane Dutra, né? Tenho um canal no YouTube. Eu sou de Jaguarão, do Rio Grande do Sul, né? Lá da fronteira, dá quase 1.000 quilômetros daqui, né? De Brusque. E sou natural de lá e moro hoje aqui em Brusque há mais ou menos uns 9 anos. Hoje. Tô um pouco nervosa, né? Meu primeiro podcast, mas tô muito feliz e grata, né? Por estar aqui pelo convite. Comecei nas redes sociais com 85 seguidores e sempre no orgânico, né? Batalhando, sempre com a força, com a graça de Deus, né? Em tudo. E um pouquinho da minha história é que eu já trabalhei no mato, né, juntando lenha de metro, já trabalhei como garçonete, já fiz vários trabalhos assim, né, e hoje Deus me permitiu trabalhar com livro, como mentora, ajudo outras mulheres também. E também já fiz várias coisas, mas hoje o meu ponto principal é focar na minha família. Hoje um desses principais pontos é isso, né. E... Uau, que incrível. Quando eu li o seu livro, eu fiquei muito impactada, porque assim, todo começo é muito difícil, né? As pessoas hoje, quando olham você, uma mulher linda, que eu tenho certeza que a beleza externa é um reflexo do que está dentro de você, uma escritora, uma palestrante, mentora, fala, meu Deus, a vida dessa mulher é um conto de fadas, mas não é bem assim, né? No começo, você tinha 85 seguidores, e Deus colocou um desejo no seu coração de transformar vidas através das redes sociais, né? De mostrar, de extrair o melhor. E nesse começo, hoje você tem mais de 15 mil seguidores. Olha só, né? Foi você plantou, hoje você está colhendo aquilo que foi plantado há tanto tempo atrás. E falando em rede social, qual a sua maior dificuldade hoje em trabalhar com mídias sociais? Bom, na verdade, eu nunca foquei em em números, né? Eu sempre foquei em pessoas. Sim. Então, para mim, eu não vejo a dificuldade em trabalhar com a rede social, porque a rede social hoje é o que me gera a conexão com pessoas. Então, na verdade, eu não considero assim que eu tenho dificuldade com essa parte. Eu comecei com esses 85 seguidores e eu comecei com muitos nãos, Sim. né? Foram muitos nãos que eu recebi naquele dia. Eu tinha uma vontade, um desejo, porque eu vi uma influenciadora famosa, uma youtuber famosa, postando vídeos, eu falei, por que não também começar? Se ela começou lá de baixo, por que eu também não começar, né? E no começo mesmo foi bastante difícil, porque eu tive muitas críticas, né? Quem é você, né? Na fila do pão pra tá fazendo isso, né? E só que aos poucos, né? Deus foi abençoando, eu coloquei o desejo diante de Deus e Deus foi abrindo as portas. Assim, com 85 seguidores eu recebi 3 peças de roupa pra divulgar, né? Então eu já comecei a divulgar peças de roupa nessa época, eu tinha minha loja. E aí eu fui na cara e na coragem, pedi ajuda mesmo, não quero divulgar e tal, e foi indo, e foi assim que começou. Então eu na minha visão, eu não vejo como uma dificuldade, porque eu não foco nisso, eu não foco em ganhar coisas, eu não foco em vender coisas, eu foco hoje em alcançar pessoas, né? Impactar a vida das pessoas positivamente, né? É isso que eu foco. Motivar, inspirar e trazer mais fé para as pessoas. Esse é o meu propósito, sabe? Então... Cara, incrível, incrível. E eu te sigo na rede social. E o que mais eu chamo atenção é a sua forma natural de ser.
né? Você não criou um personagem. Aquela é a Gi. Ela é engraçada, ela fala o que tem que falar, ela é leve. É atrapalhada. Particularmente, Grace, eu a conheci há uns 3 anos em uma palestra que eu fui, e ela deu essa palestra, eu falei, nossa, eu me conectei com essa moça. E num podcast que nós gravamos aqui, no 3º podcast, quando eu saí, porque desde quando nós começamos esse projeto, não é assim, aí vi fulano e vou convidar. É direcionamento de Deus, é do reino. É alguém realmente, é pessoas comuns, né? Pessoas comuns vivendo o extraordinário de Deus. Cada um tem um dom, né? E através de nossas vidas, a gente possa impactar outras vidas. E eu pensei tanto em você, e naquele evento que nós fomos lá, esqueci o nome. Uma reunião que nós fomos, ela tava. Quando eu olhei, falei, não é coincidência, é cristocedência. Aí me comuniquei, ela me deu o cartão, marquei um café. E aqui no seu livro tem uma parte que você escreveu que eu até anotei, que eu acho incrível. Você botou assim, ó, precisamos chamar à existência as coisas que desejamos. Precisamos chamar à existência as coisas que desejamos. Isso me trouxe muito o versículo, né? Que é Mateus 18:18. Aquilo que você liga na terra, você liga no céu, né? Hoje, você é uma mulher de fé, uma mulher que fala muito sobre Deus, sobre a Bíblia, defende essa bandeira, né? Mas nem sempre foi assim, não é verdade? Conta pra gente um pouco do seu começo, da sua vida cristã. Até, na verdade, nessa parte aí, né, queria aproveitar e falar que o meu livro, ele, se você for ver, do começo ao fim, tu vai sentir a presença de Deus ali. Total. Né? Só que ele foi estruturado para não ser para o público cristão em si, mas para atingir outras pessoas que não têm conhecimento com a palavra, né? Que não conhecem o Senhor, que não conhecem Jesus, né? Como a gente conhece, né? Com as experiências e tudo. Então, foi por aí que já foi criado ele. Ó, eu não quero que seja estruturado assim, porque, né? Deus foi direcionando tudo para que alcançasse outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? Sou uma pessoa extremamente sonhadora. Eu tô sonhando lá na frente já, assim, com 1001 coisas, sabe? Só que não foi sempre assim, eu sempre trabalhei muito, né? Eu não tinha oportunidade de estudar, eu fui estudar agora depois que eu vim morar em Brusque, né? Então eu consegui muito pouco terminar meus estudos, porque eu fui mãe, engravidei aos 13 e ganhei aos 14, então de lá pra cá, né? Foi difícil, que depois que tive mais um filho, criar outro filho, aí não tive tanto a participação dos pais, às vezes, né? Dessa parte assim, e daí fui aprendendo. E quando eu conheci a Jesus, eu tive realmente uma transformação de vida, né? Porque falar de Jesus e nem sempre é tu viver aquilo que realmente tá na palavra, né? A gente se esforça isso todo dia, na verdade. Mas quando eu conheci Jesus, realmente foi uma transformação de dentro para fora. Aquela pessoa que eu era antes, né? Que gostava de passear, tipo assim, que eu fui uma pessoa que gostava muito de festa, de baile. Essa transformação Deus tirou de mim. E uma coisa que eu sempre falava pra Deus, Senhor, o dia que tu tirar o desejo do meu coração, de eu ir pra festa, essas coisas assim, eu vou te servir. E foi isso que Deus fez. Deus tirou toda essa vontade carnal que eu tinha pra seguir o evangelho, né? Pra seguir a palavra de Deus. E daí essa transformação, ela foi assim, foi dentro de mim mesmo. Hoje eu só consigo falar aquilo que realmente Deus mudou. Eu faço questão de compartilhar, assim, de uma forma mais simples, mais sincera, né? Porque a gente não é perfeito, a gente vai se transformando todo dia, né? Todo dia a gente tem que ir buscando essa transformação, né? Com o Senhor. Então, é mais ou menos isso. Não sei se era bem isso. Total. Ô, Jussiane, mas conta pra gente, hoje você é digital influencer, né? Mas conta pra gente de onde que surgiu essa vontade de ir pra internet pra ajudar as pessoas a se conectar com as pessoas, a mudar a vida. Então, na verdade, começou de eu assistir esses vídeos de uma certa influenciadora, né? De uma youtuber. Só que lá atrás, com o passar da minha história, muita dificuldade, relacionamentos não bem estruturados, né? Eu, uma pessoa muito braba, né? Eu era uma pessoa extremamente estressada e braba. Hoje, o que vocês vê hoje, eu sou totalmente diferente, né? E lá atrás, um dia, eu vindo do trabalho, eu lembro que eu trabalhei o dia inteiro de faxina e eu trabalhei a noite inteira como garçonete. E eu cheguei em casa, tipo, muito de madrugada, assim. E a pessoa que ia me deixar em casa não me deixou e me deixou no meio do caminho. Ainda tive que caminhar, tipo, mais ou menos quase 1 hora pra chegar em casa.
Quando eu cheguei de madrugada, eu sentei embaixo de uma árvore, no morro, assim, que eu morava bem no pé do morro, assim. E eu sentei de madrugada ali e eu lembro que eu falei pra Deus que se Deus mudasse a minha história, que eu ia viver pra motivar e incentivar as outras pessoas. E é por isso, por esse detalhe, que quando surgiu a parte da internet, porque eu não sabia nada, eu não mexia com rede social, eu não sabia tirar foto, eu não sabia nada. Quem fazia foto era meu esposo. Aí eu comecei a criar o desejo e o gosto pelas coisas e fui aprendendo tudo sozinha, fui pesquisando, fui me envolvendo ali na rede social e fui gostando de fazer aquilo. E aí foi a partir dessa oportunidade da internet, né, que eu comecei também na minha loja a fazer vídeos para demonstrar os meus produtos, que eu comecei a meter a cara e fui devagarinho e tal, que daí veio a surgir a oportunidade de estar na rede social. Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa sonhada, tipo assim, sabe? Eu quero estar na rede social. Não, eu nunca pedi para estar ali, na verdade, né? Foi surgindo oportunidades e eu fui aproveitando aquilo ali como Deus foi me permitindo, né? Então foi mais ou menos assim que eu comecei mesmo, e aí com esse desejo lá atrás de incentivar e motivar as pessoas, eu falei, por que não trazer isso para a rede social, né? Trazer fé para as pessoas, motivar elas de alguma forma, né? Porque a gente já vive um dia tão corrido às vezes, né? E todos nós passamos por altos e baixos todo dia. Tem dias que a gente tá lá embaixo, tem dias que a gente tá lá em cima, né? Mas por que não ajudar a motivar outras pessoas? E até, inclusive, eu queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar que ontem mesmo foi algo que eu falei com o Senhor. Eu estava em oração e eu falei, Deus, como que eu posso motivar as pessoas, né? Se às vezes nem eu tô motivada. Porque a gente passa por algumas turbulências que às vezes nem a gente tá motivada para fazer aquilo naquele dia. E daí Deus falou assim comigo que não depende de mim. Deus não depende de mim. Não depende da minha situação, de como eu estou. É tudo por Ele e para Ele, né? Então, é sobre isso. A minha vida na rede social é realmente para testemunhar todos os milagres que Deus fez na minha vida. Até o dia de hoje e o que Ele vai fazer ainda muito, né? Então é isso. E eu vou dizer, para quem lê o seu livro, sabe que foram muitos milagres, né? Foram muitos, a gente tem muito o que falar, mas tem uma parte específica que eu grifei, que eu sou assim, tá? Eu leio, é tudo riscado, é tudo... E eu achei muito interessante essa frase que você colocou aqui, ó. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Acredito que tudo que falamos tem um peso. Por isso, sei que incentivar as pessoas é algo de muito valor. Nossa, eu achei isso aqui incrível. Conta pra gente... Porque, assim, da onde veio essa ideia que um dia você sentou e falou assim, cara, eu vou escrever um livro da história da minha vida? Já tinha esse desejo no seu coração? Não, nunca foi dessa forma. Como eu falei, eu nunca tive a oportunidade de estudar muito. Então, Sim. quando eu vim para Brusque, eu comecei a me desafiar. Sim. Né? Eu ia para minha loja, eu pegava carona com meu esposo, eu ia muito cedo para minha loja para abrir às 8 horas a loja. Então, nesse período de 6h30 ali até às 8, eu comecei a criar oportunidades. Eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parada, né? Então, eu vou ler um livro, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou fazer alguma coisa nesse período até o horário da loja. Então, daí, o que eu fazia? Eu peguei, um dia eu tava até muito sem dinheiro, na verdade, eu não tinha nada de dinheiro na loja, porque quem é empreendedor sabe que a gente é um desafio atrás do outro, né? Então, naquele dia eu não tinha nada de dinheiro, mas eu falei, olha, eu vou pegar esse dinheirinho que eu tenho aqui e eu vou investir em alguma coisa. E eu fui investir num livro, que foi um livro extremamente maravilhoso. Por isso que eu acho que Deus me permitiu, porque eu nunca fui uma pessoa de ler, eu nunca li livros. Eu lembro que a minha avó, ela me permitia ler de tarde, e eu sentava no sol, pegava um óculos, botava no rosto e dormia com o livro na mão. Então eu não lia, entendeu? A minha avó achava que eu tava lendo e eu não tava, eu tava dormindo ali. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu peguei esse livro, e aí naquele livro Deus colocou o desejo no meu coração, porque se ela fez, por que eu não posso fazer? Sabe? Sempre assim, se a outra pessoa conseguiu chegar ali, por que a gente não consegue chegar? Né? E com direcionamento de Deus, Deus colocou esse desejo no meu coração, eu fui orando, eu falo, tá, mas Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Não tenho como, eu só tenho uma vontade, porque nem dinheiro eu tenho pra isso, né? E aí eu fui falando desse desejo de ter, né? E só que nisso eu tava fazendo um curso nessa época também. E daí eu fui para esse curso, passou esse período da leitura do livro, eu comecei um curso
E lá nesse curso, o rapaz, tinha uma dinâmica, agora você é a tua vez, você fala o que você acha da outra pessoa, o que você acha de mim e tal. E aí ele olhou pra mim e ele falou assim que a Gi, ela parece um livro que a gente sempre quer ler mais uma página. E eu comecei assim a chorar, tipo, na frente do... Eu sou emocionada, né? Já comecei assim, ninguém entendia nada, né? E eu soluçava de tanto que eu chorava, porque eu entendi que ali foi uma resposta de Deus pra Uma questão. confirmação, Uma né? confirmação pro livro. E aí eu fui começando a falar. E aí foi surgindo pessoas pra me ajudar. A editora, né, maravilhosa, que me abençoou. A outra menina também que fez a capa pra mim, a Júlia. A Thelma, né, que me ajudaram muito na estruturação de todo o livro. Então, eu fui abençoada. Eu fiz esse livro sem nenhum centavo no bolso, né? Foi Deus quem permitiu que eu fizesse. Então, dali pra frente, ele também tem um propósito, né? Que depois a gente vai falar. Mas foi sempre assim, sabe? Que Deus foi fazendo. Então, não foi da minha vontade, da minha força, do meu braço. Foi sempre o Senhor que foi direcionando, foi acontecendo. Aí Deus foi enviando uma pessoa, aí enviou outra, sabe? Uau, isso é o verdadeiro viver o extraordinário de Deus, né? E o primeiro livro que você leu, você fala aqui, né? Foi O Campo de Batalha da Mente. Sim. Meu Deus, da Joyce. A Joyce Realmente deve ter virado muitas chaves, Sim. porque ela é uma mulher incrível. E eu tenho ele, assim, tipo, de cabeceira. Sempre recomendo pra todo mundo, porque realmente é um livro maravilhoso, tá? Que vale muito a pena ler. Eu, né, não lia nada, mas cada ano eu tenho uma meta de leitura agora. Uau. Né? Todo ano eu tenho que ler no mínimo 50 livros. E é a minha meta por ano. Né? Se eu não alcanço essa meta, mas eu sei que vou chegar ali nos 30, 39, 40, né? Então, são metas que eu estipulo pra ler, pra me desenvolver, pra aprender cada vez mais, sabe? Então... Poxa, 50 livros 50 por ano. livros. Então, todos os dias você tem um hábito da leitura. Todo dia. O que foi adquirido, né? O que foi adquirido. Eu não sabia ler. Eu não lia. Então, hoje eu até ensino, né? Na mentoria eu ensino que que pode despertar o telefone 10 minutinhos por dia, 5 minutinhos por dia, que tu vai criar o hábito da leitura. Tu vai aprender, tu vai pegar um livro, vai começar um dia, pega uma página, lê, outro dia tu pega. E aí tu vai criando aquele hábito todo dia, né? Porque os hábitos, eles são construídos, assim, Lógico. cada dia, né? O poder do hábito, né? A gente não vem pronta, né? A gente tem Não. que ir se aperfeiçoando, né? Então, é isso. Incrível, né? Eu sigo muito o Pedro Cook. O Pedro Cook, ele sempre fala que 10 minutos por dia transforma a sua vida. Seja 10 minutinhos para leitura, 10 minutinhos para Deus, 10 minutinhos para o seu corpo, 10 minutinhos para a mente. 10 minutos por dia. Não precisa ficar 2 horas como pregam os gurus da internet. 10 minutinhos é mais que suficiente para você criar um hábito consistente. E é muito bom. E você vai adquirindo conhecimento e não existe outra forma de mudança. Na palavra de Deus, você que é uma mulher que estuda muito a Bíblia, sabe? Jesus disse, e conhecereis a verdade te libertará. Quando você vai em busca desse conhecimento, a sua mente se expande e cada vez mais você quer conhecimento, você quer continuar, você quer ir para essa jornada. Hoje você tem uma mentoria. Qual é o nome da sua mentoria? É Mulher de Propósito. E você consegue falar um pouquinho pra gente? Essa mentoria também, né, foi Deus que me abençoou, porque assim, eu não sei estruturar nada Sim. no computador, eu tenho muita dificuldade com isso. E um dia eu consegui sentar e estruturar tudo ali, fazer, e eu entendi que foi da vontade de Deus, né? Eu fiz um curso também antes, e aí Deus me abençoou e eu consegui montar. Então ela trabalha a identidade da pessoa, Uau. baseado também nos meus testemunhos, daquilo que eu vivo, entende? Tudo é baseado nas minhas experiências, né? E na palavra do Senhor, que é aquilo que Deus fala pra gente. Então, da identidade, a gente fala sobre perdão, sobre procrastinação, sobre todo o desenvolvimento pessoal da pessoa na base da palavra. Então, se fala sobre fé, a gente vem na palavra. Se fala sobre orar e buscar cada vez mais a Deus, né? Que é uma das coisas que eu nunca tinha feito na vida, mas até mesmo quando eu estava na igreja, em seguida que eu entrei para a igreja, eu não lia a Bíblia todo dia. E muitas de nós, às vezes, não lemos, né, a Bíblia todo dia. Só que isso foi um hábito que eu criei de um tempo para cá. Eu já tô lendo já a segunda vez a Bíblia toda. Então, a gente vai criando esse hábito, vai aprendendo e depois vai ajudando outras pessoas também com isso, que é possível, né? Que é difícil, mas é possível. A gente tem que se posicionar e dizer, não, eu quero isso aqui pra minha vida, eu quero aprender, eu quero me esforçar, né? E a mentoria, ela trabalha isso, ela te tira de um lugar pra te colocar em outro.
Entende? Tipo, se hoje tu tá aqui, vamos supor, eu não consigo me desenvolver, não consigo fazer as coisas, não consigo organizar minha casa, por exemplo, eu vou te ajudar a tu concluir aquilo que tu precisa, né? Não é algo, como é que eu vou falar? Monótono ali, sempre da mesma coisa. Não, porque cada um tem uma dificuldade diferente. Às vezes uma tem dificuldade no relacionamento. Aí o relacionamento é estruturado. Aí outra tem na casa. A gente vai para casa. Aí outra tem na parte empreendedora, por exemplo. Daí eu ajudo naquela parte que ela tá com dificuldade também. Tudo baseado na mentoria, né? Do passo a passo daí. Então você identifica a dificuldade da pessoa, pega ela, leva pra Bíblia e vamos resolver na Bíblia. Vamos resolver na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Eu antes de conhecer a Ariana, eu não li a Bíblia. E ela sabe disso, que eu falei várias vezes pra ela. E aí ela disse pra mim, Gleice, pra te começar a ler a Bíblia e entender a Bíblia, porque ler é uma coisa, entender é outra. Pra você começar a ler e entender, você pega os versículos que você tá lendo e você vai anotando e procura na Bíblia. E assim, toda vez que você começar a ler, você já vai saber do versículo, já vai te lembrar. E eu comecei a ler Café com Deus Pai. E aí tem o versículo, né? Cada dia tem um versículo. E aí nesse versículo desse dia eu vou lá na Bíblia e eu tô lendo e conhecendo assim. E eu vou te dizer que foi uma coisa muito boa que aconteceu, porque daí, no outro dia, me dá vontade de fazer a mesma coisa. Porque a primeira vez que eu peguei a Bíblia para ler, no primeiro capítulo, é capítulo que diz? Sim. Versículo? Da Bíblia, na primeira parte da Bíblia, primeiro livro. Gênesis. Eu fiquei assim, meu Deus, o que palavra é essa? O que isso quer dizer? Para onde que isso vai? E eu fiquei perdida, eu não entendi nada. E aí eu desisti. Só que fazendo desta forma que a Ariana me ensinou, tá sendo muito fácil. Eu tô entendendo mais fácil. É uma boa dica. A Bíblia, eu sempre falo por onde eu ando. Gente, não se trata sobre uma religião, não se trata de uma bandeira, eu defendo tal. Não, é o manual da vida. Acreditando ou não acreditando, tudo que a gente precisa para reescrevermos a nossa história está nesse livro. Sabe? Foi escrito por tantos autores, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E tá ali, ó, o código. Se você quer ter uma vida próspera, tá tudo ali em Provérbios. Se você quer uma renovação de mente, você pode ler Romanos. Tudo, quer entender do maior homem que pisou nessa terra, o maior psicólogo, o maior mestre, o médico das emoções, o maior líder, Jesus Cristo. Tem 4 evangelhos. Eu sou completamente apaixonada pela palavra do Senhor. Eu estudo, eu leio, eu criei esse hábito e hoje eu não consigo viver sem. E eu sempre falo, não foi da noite por dia. No começo eu não entendia. Eu lia e falava, que Gênesis? Meu Deus, não entendia. E quando eu fui começar a fazer cursos, começar a me movimentar, você falou muito aqui, até anotei que eu sou dos códigos, esqueci meu papel hoje, estou anotando no livro. Você falou movimento, eu me movimentei. E quando eu comecei nessa busca, nessa movimentação também, Gi, o que é que eu comecei a ver? Não importasse aonde eu fosse, tinha referência da Bíblia. Quando foi um dia, eu falei, não, peraí, quantas Bíblias tem aqui em casa? Gi, é o livro mais vendido do mundo e o menos lido. As pessoas têm, mas elas não consomem. E tudo tá ali, né? Tá dentro desse manual da vida. E é muitas viradas de chave e é um processo contínuo. Eu ainda não, eu já li do começo ao final, mas não peguei de novo o Gênesis para começar de novo. Mas já anotei sua dica que eu já vou começar de novo, porque aí eu fico nos livros. Eu particularmente amo Ruth, né? Eu amo Ruth. Qual o livro da Bíblia que você já leu, que você falou, cara, esse livro aqui é sensacional, que você se identifica muito? Eu gosto muito de Esther. Né? Esther Posicionamento. Posicionamento. E também eu gosto muito de Jonas, né? Jonas foge da presença do Senhor, né? Ele foge muitas vezes daquilo que Deus tem pra ele. E nós somos todos Jonas, né? Às vezes nós temos que fazer alguma coisa e nós estamos lá fugindo daquilo que Deus tem pra gente, né? E Esther é posicionamento, né? É renúncia, né? Que é o que nós estávamos conversando esses dias, né? Que eu falei que eu tenho vivido isso, né? Renunciar é uma coisa tão difícil, né, de fazer, mas que é tão preciso e que a gente precisa entender, né? Ela falou ali sobre versículos. Se tu me perguntar um versículo da Bíblia, eu não sei te dizer. Eu não consigo gravar. Eu tenho essa dificuldade, né, de conseguir gravar os versículos, mas eu consigo entender mais a história, né, do que tá falando e o que aquilo pode falar comigo, né? O que eu posso mudar? Eu sempre gosto de ler a Bíblia, ela assim. O que
essa história pode mudar na minha vida? O que eu posso mudar com isso aqui tudo, né? O que eu posso melhorar hoje, né? Então, a gente lendo a Bíblia, ela falou sobre o manual da vida e eu sempre uso isso, só que eu uso como a Bíblia é um manual de instrução, né? Eu sempre falo muito que ela é um manual de instrução, porque realmente tem tudo que tu precisar tem ali. Vida financeira, tem ali. Ah, não pode emprestar dinheiro, tem ali. Pode doar, tem ali, entendeu? Tem tudo. Se a gente lê realmente a Bíblia, a gente vai entender. Mesmo quando ela falou, às vezes tem pessoas que se prendem muito à religião, porque, tipo assim, ela aprende, eu não quero, né? Que nem tem pessoas que têm dificuldade com, eu não quero, com cristão, né? Com evangélico, por exemplo. Teve alguma dificuldade na vida com a questão evangélica e a pessoa se ofende e acaba não querendo mais ler a Bíblia por causa daquilo, né? Então, a Bíblia, ela precisa ser lida, independente da pessoa, porque ali é que Deus vai fazer a transformação na vida dela, né? Uhum. Quem faz a transformação não é a igreja em si, é Deus, é a gente lendo a palavra, né? Buscando, e é isso que faz a gente ser diferente também, né? É verdade. Ô, Jussiane, me conta uma coisa. Lendo o teu livro ali, há uma frase que me tocou muito e que eu guardei, assim, eu lendo, eu parei e pensei, realmente é isso mesmo. Nenhum não é sem propósito. Essa frase do teu livro eu gravei pra mim, eu grifei e gravei, realmente. Me conta quantos nãos você recebeu na vida até você publicar esse livro, até você se tornar uma escritora, até você alcançar os seus mais de 15 mil seguidores, até você construir o seu canal no YouTube. Como foi esses nãos? Como que você encarou? Assim, contar, se eu puder contar pra você, não tem nem não como. Dá, né? Porque até o dia de hoje é muitos nãos, até de mim comigo mesmo, eu falo, né? Porque às vezes eu quero uma coisa, mas daqui a um pouco já não é aquilo ali pra mim. Então são muitos não, sabe? Todo dia. Mas como eu encaro isso como realmente, se tem um não, é porque tem um propósito, né? Se Deus permitiu que foi não, que nem eu falei pra Ariana, né? Quando ela me chamou pra vir aqui, eu falei, vamos orar, né? Vou orar e depois eu te falo. Por quê? Porque às vezes a gente quer uma coisa e Deus quer outra, né? Então foram muitos nãos. Mas sempre encarei assim, que se foi por causa disso, é porque tem algo melhor lá na frente, ou foi porque Deus não permitiu, ou foi porque Deus quer assim dessa forma. Então, sempre lidei assim muito... no momento, eu sempre sofro, né? Muito. Na questão do relacionamento, na questão das amizades, na questão de tudo que eu vivi no livro. E ainda tem muito mais, né? Do livro pra cá, tem muitos nãos que eu já tenho. E é difícil receber o não. E às vezes não é nem o não das pessoas. E quando é o não de Deus que a gente recebe? Aí que é difícil, né? Mas a gente entende que o Senhor, ele tem um propósito para tudo, né? Como diz a palavra, que Deus tem um propósito para cada coisa debaixo do céu. Então, eu creio nessa palavra, sabe? Eu creio nessa palavra. E se ele deu um não, é porque lá na frente ele tem algo melhor, né? Então... Hoje, eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu li esse livro, eu ri tanto. As pessoas vão entender o contexto, mas deixa eu fazer essa pergunta. Afinal de contas, o seu esposo faz churrasco bem magrinho? Faz. Mas vamos lá para o pessoal entender. Não importa a linha de estudo que você foi, tá também no Manual da Vida, que nós precisamos ter objetivos definidos, metas claras e definidas. É aquela velha conversa que é muito real. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E diante de tantas frustrações que você já tinha em relacionamentos, que você conta detalhadamente aqui, realmente assim, eu queria te parabenizar, porque em momento nenhum você esconde, você fala de todas as suas dores, de todas as suas mazelas, de tudo que você passou, mesmo porque Jesus te curou e hoje, através da sua história, você cura várias pessoas. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Você se curou porque curada hoje você pode curar. E aqui você fala o seguinte... que chegou o momento que você falou, deu, basta, né? Depois do último relacionamento, você falou, basta, deu. E você queria coisas específicas. Aí você coloquei algumas coisas bem definidas e atípicas de como seria o seu esposo. Pouco tempo depois, você conheceu o abençoado. E que realmente, hoje você vive aquilo que um dia você desejou e que você escreveu lá atrás? Sim.
Hoje eu vivo. Hoje eu posso, eu até brinco com meu esposo, né? Que eu orei por ele. Se ele não orou por mim, o problema é dele, né? Eu sempre brinco com ele assim, porque realmente, assim, claro que eu até quero deixar bem claro que para eu ter o esposo que eu tenho, eu sou a mulher que eu sou hoje. Porque nenhum homem, né, também me aturaria como eu estaria lá, como eu era lá atrás, entendeu? Eu precisei mudar, eu precisei ser tratada, sabe? Para eu ter o esposo que eu tenho, eu preciso renunciar todo dia, que é algo muito difícil, porque nós somos totalmente diferentes. Meu esposo é a calmaria. Eu sou o furacão, entendeu? É mais ou menos assim. Com esse rostinho, você não parece um furacão. Eu sou, entendeu? Eu sou o furacão, meu marido que sabe, assim, tipo, eu sou muito empreendedora, eu já quero sair voando. O meu marido é aquele que segura, o meu marido é aquele que me segura, entendeu? Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar no meio das pessoas. Meu marido gosta do sofá, entendeu? Olhar televisão, só eu e ele diz que numa ilha deserta só precisa ter eu e ele, tá ótimo, entendeu? Não precisa ter mais ninguém. Mas ele é assim, ele, né, tem um temperamento, eu tenho outro totalmente diferente, mas ele realmente, ele é uma pessoa maravilhosa, e eu assim, eu sou muito grata a Deus pela vida dele, sabe? Que Deus me permitiu hoje viver aquilo que, né, testemunhar aquilo que eu vivo, que foi o meu pedido, meu principal pedido a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero testemunhar o que eu vivo, porque eu vivi muitas vezes uma coisa que na rua era uma coisa e dentro de casa era outra. E às vezes só quem sabe, só quem vive dentro de casa é que sabe, né? E foi o que eu falei pra Deus. Eu falei, sim e não, eu não quero. Né? Se não for pra isso, eu não quero. E hoje, graças a Deus, eu sempre falo e as pessoas torcem o nariz pra nós. Nós vivemos 9 anos juntos e nós nunca brigamos, eu e meu esposo. Uau. Nunca brigamos. Eu posso falar, gente de Deus, nunca brigamos. Por quê? Porque quando ele fala, eu fico quieta. E quando eu falo, ele fica quieto. Então é mais ou menos assim que, entendeu? É muito difícil muitas vezes, mas é necessário. Se tu quer que teu relacionamento dê certo, tu tem que baixar a guarda, porque senão a gente vive em guerra, né? Então é o que eu aprendi. O que eu errei lá atrás, eu não quero errar de novo agora. Eu quero que dê certo. Então eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E essa mudança precisou começar em mim. Eu fui quebrada no meio para poder viver o que eu vivo hoje. Uau. Né? Eu na loja precisei ficar muitos anos sem nenhum centavo no bolso para precisar aprender a ter as coisas do meu esposo, né? Que ainda até hoje é uma dificuldade. Muitas vezes meu esposo quer me dar algo caro, quer me dar um presente, e eu tenho como eu sempre trabalhei, sempre me virei, sempre fiz e aconteci, eu sempre fui aquela pessoa que não precisava de ninguém. Né? Então, até para ter as coisas dele, eu precisei aprender a receber, né? Trabalhar a crença, né? A trabalhar esse recebimento mesmo, que eu não tinha de jeito nenhum, sabe? Então... Mas você fala no livro que chegou um momento que você pediu, Jesus, eu quero a renovação da minha mente. Tá escrito isso. Quando eu li, eu falei, uau, porque isso tá no manual da vida, lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você se submeteu à palavra, você se submeteu a viver o processo, você reconhece suas limitações, isso é incrível, porque na vida a gente só pode mudar aquilo que a gente reconhece. Quando você não reconhece, você fica na resistência, e tudo que resiste, persiste na sua vida. Eu tenho dificuldade, reconheço, mas o que eu vou fazer com isso? E isso é incrível, porque aí você dá oportunidades para que as coisas vão chegando até você a partir disso. É uma palavra assim que eu particularmente tenho para te definir, se eu pudesse te definir uma palavra, seria assim a humildade. Eu acho que a forma humilde com que você faz o seu conteúdo, com o que você fala, a sua verdade, é algo que toca corações. E que não é sobre você. Você é um instrumento de Deus, é algo muito maior. É a mensagem, as vidas que você impacta através da sua vida. Né? É um verdadeiro, meu Deus, despertar para todos nós. É verdade. A gente pega as tuas redes sociais e vê aquela pessoa que a gente se conecta na hora. Abre ali, não, me conectei com ela é uma pessoa simples, legal e, né, e leva pra cima. E às vezes é tudo que a gente tá precisando, né? Quando a gente tá num dia estressado, né?
Às vezes tudo que a gente precisa é de conexão com pessoas assim, que são autênticas, né? Que são verdadeiras. Me conta pra gente, como que foi o teu encontro com Deus? Quando que Deus se conectou contigo? Ou que você se conectou com Deus? Conta pra gente. Então, que nem eu falei, né? Antes, a gente tá na igreja muitas vezes, mas não tá com Cristo, né? E realmente, eu me batizei, frequentava a igreja, tudo, e não tive experiências com o Senhor. E quando eu passei por esse último relacionamento, foi quando eu tive um encontro com Deus, né? Eu fui parar com 42 quilos, eu entrei em depressão, mas ninguém sabia, né? E nesse meio tempo, eu comecei a buscar Deus mais intimamente, assim, sabe? Mais íntimo, né? Ir mesmo para a presença de Deus. E foi ali que Deus que eu tive esse encontro com Deus. Foi onde eu tive essa mudança mesmo, de que Deus me deu uma calmaria que eu não tinha, né? Algo diferente que realmente não era de mim, que eu falei que eu sou o furacão, né? E realmente Deus me deu uma calmaria, uma coisa diferente que não era de mim, entendeu? Porque se fosse da minha vontade, do meu braço, eu queria fazer outras coisas. Então eu entendi que ali tinha sido o meu momento de encontro com Deus. E a partir daquilo ali, eu quis viver aquilo. Eu disse, não, Deus, eu quero viver isso contigo, né? Eu quero viver esse diferencial contigo, porque eu entendi que quando foi na força do meu braço, não dava certo, entendeu? Sim. E aí, quando eu comecei a realmente me colocar diante de Deus, que foi onde as coisas começaram a melhorar na minha vida, né? Foi a partir desse relacionamento que eu tive esse encontro, que eu fui parar em depressão, que eu pedi a ajuda de Deus e que Deus fez a transformação na minha vida, né? Que daí foi aonde eu comecei a servir o Senhor, que nem eu falo, né? Agora eu posso dizer que eu sirvo o Senhor. Naquela época eu só ia na igreja, né? Então, foi assim que Deus fez comigo. Mas foi nesse relacionamento, quando eu saí, que eu tava com depressão, né? Que eu levantava da cama muitas vezes só pra fazer comida pros meus filhos, mas ninguém sabia, né? Sofrendo em silêncio, né? Que quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente não quer que as pessoas às vezes saibam. E nesse momento, mas foi num momento, foi uma coisa simples. Foi eu lá no meu quarto, ajoelhada, chorando, entendeu? E aí, no momento, eu vou lá na igreja, daí Deus envia uma pessoa que eu nunca vi e fala, ó, é assim, 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 assado. E tu tá vivendo isso, tá vivendo aquilo. E eu vou mudar a tua vida, vou mudar a tua história. E foi assim que Deus fez, sabe? Incrível. E da sua maior dor, hoje você faz, né? Você tirou todo esse aprendizado e hoje você transforma tantas vidas que passam por você. Isso é incrível, né? Você passou pelo processo de obediência ao Senhor. E muitas vezes a gente fala muito sobre isso, sobre o processo, né? Muitas vezes a gente está vivendo e a gente fala, meu Deus, eu estou passando por um deserto. Senhor, que deserto? E Deus fala, filha, se acalma, não é um deserto, é um processo. Você precisa passar por isso. Acredite, vamos lá? Acredite no seu processo como parte da sua jornada. Que incrível. Hoje, e me conta aí, esse livro incrível, que eu sei que o seu livro chegou até mim antes de te conhecer, né? Até uma. Ela me falou muito sobre você na época ali que fez o lançamento. E eu sinto que tem um gostinho assim de quero mais. Tem algo vindo aí? Tem alguma novidade? Então, tem algo mais, sim. Tem algo de Deus vindo aí. E até eu queria, né, deixar de novo essa frase aqui, que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, né? Uau. Que realmente, se a gente não buscar os nossos sonhos, quem que vai buscar por nós, né? Mesmo no meio das nossas dificuldades, das nossas limitações, né? Mas a gente precisa continuar buscando os nossos sonhos, né? Porque sonho, ele é só teu. Só tu tem o teu sonho, só tu tem o teu e só eu tenho o meu. E só quem entende o nosso sonho somos nós mesmas. Não adianta a gente querer que a outra pessoa entenda o teu sonho, porque ela não vai entender, ela não vai sentir o que tu sente. Então, é sobre isso. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Uau! E muitas vezes a gente tem que entender que, assim, o óbvio, ele só é óbvio por uma mente preparada. Muitas vezes as pessoas, inclusive as pessoas que nos amam, elas querem nos proteger diante da consciência delas. Ai, Gi, deixa de loucura. Que ideia é essa de ser uma escritora? Uma palestrante? Para com isso. Ah, vai ser YouTube agora com 85 seguidores. Guria, para de sonhar. Você tá no mundo de Alice no País das Maravilhas.
A pessoa, ela quer te proteger, mas com o melhor que ela tem diante da consciência dela. Mas nada é tão nosso quanto o nosso sonho. Se queima dentro do nosso coração, se queima dentro do seu coração um desejo ardente de fazer diferente, faça. Não importa quantas vezes dê errado, levante, continue. Todas as vezes que algo der errado na sua vida, pensa assim, ó, é uma forma de você não fazer igual. Não desista, porque não é que as pessoas não conseguem, Gi. Não é. As pessoas, elas desistem no meio do caminho, né? O que você tem a dizer para alguém hoje que tem um sonho, alguém que se inspira em você, que está assistindo esse podcast, mas que tem aquele desejo, mas que está ali, que as pessoas falam, você não vai conseguir, ela está naquela zona de conforto. Deixa um recado para essas pessoas, pode olhar para aquela câmera ali, ó. Simplesmente continuem, só continuem, porque a persistência é o que vai fazer você chegar a algum lugar, né? Muitas vezes, eu sempre até falei no livro, eu mudei de cidade, eu mudei de profissão, né? Fui mudando várias coisas, mas eu continuei, e é isso que eu pretendo fazer. Quando eu falo de o não, você já tem, correr atrás do seu sim, é continuar correndo atrás do meu sim, né? Eu faço isso todos os dias, né? Tô sempre inventando uma coisa, criando outra, para correr atrás do meu sim, para correr atrás dos meus objetivos, e é isso que eu convido vocês a fazer também, continuar correndo atrás do sim de vocês. Como eu adoro! Muito bom. Jussiane, agora conta pra gente. As suas redes sociais, como que estão? Conta pra gente o teu YouTube. Ó, pessoal, a gente vai deixar o QR Code aqui na tela do Instagram da Jussiane. Mas e o teu YouTuber? Então, meu YouTube também ele foi criado para isso, motivar, inspirar e trazer mais fé para as pessoas. Não importa se eu tô lavando uma louça, se eu tô limpando uma casa, se eu tô fazendo algo assim, sabe? Porque tem muito conteúdo que também é voltado porque eu tô vivendo a minha casa, cuidando da minha casa, a organização. E nisso eu trago uma palavra, trago uma mensagem, né? Eu tô vivendo isso, né? Se você tá vivendo isso também, calma, vai dar certo, vai continuar. Então, hoje tem, né? Não tem tudo aquilo de inscritos, mas já se passaram mais de 600 mil pessoas pelo meu YouTube. Então, o fato de você tá aparecendo, né? Isso é o que eu falo sempre, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, o fato de estar aparecendo ali, hoje eu sei que eu tenho 3 mil e pouco, mas daqui a pouco vai chegar nos 10 mil, 15 mil, 1 milhão, né? A gente crê. Eu creio que vai chegar esse dia, né? Mas o foco do YouTube é esse, é motivar as pessoas, né? Para que elas façam também o que elas têm vontade, os sonhos dela, né? Correrem atrás dos sonhos delas. E o meu YouTube, ele vem nesse intuito, né? Meu Deus, que bate-papo maravilhoso. Eu ficaria horas aqui, mas eu te fiz a pergunta, você respondeu, mas não deu a resposta exata, então vamos lá. Tem um projeto para vir um segundo livro aí, Gi? Tem um projeto. Coisa boa. Eu tem um projeto. Já quero, lançou, já me avisa que nós já queremos o nosso, viu? Gi, deixa eu fazer uma pergunta. Uma metáfora, uma suposição. Você está aqui vivendo essa experiência humana e hoje é o seu último dia aqui nessa dimensão. E Deus fala assim, Gi, você pode deixar uma mensagem onde 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra irá escutar. Qual seria a sua mensagem para a humanidade? Leia a Bíblia, porque ela é um instrumento, né? É um instrumento para você continuar nessa terra e ter ainda mais conhecimento daquilo que você precisa. Porque a Bíblia, ela é um manual de instrução, né? Ela é um manual de instrução. Então, é ali que Deus vai falar com a gente. A gente pode orar e falar com Deus, mas é ali que Deus vai te dar as respostas do que tu precisa. Foi ali que Deus me deu todas as respostas que eu precisava e que continua dando toda vez que eu preciso, né? Quando eu preciso, é ali que eu recorro, é para lá que eu vou. Toda vez que eu tenho uma dificuldade, é para lá que eu vou. Então, se eu pudesse, né, deixar essa mensagem, seria isso. Leia a Bíblia. Porque, às vezes, você só ouvir falar é uma coisa, né? Você ter experiências é outra. Então, é lá que você vai ter suas experiências com o Senhor. E é lá que eu oriento você a ler. É o melhor. Eu tenho o meu livro aqui, mas lá, com certeza, é a melhor leitura que você vai ter de todos os tempos, né? Essa é a melhor leitura. Muitos códigos, viu? Processos, movimento.
A Bíblia é um manual de instrução, renovação da mente, o poder da autorresponsabilidade, obediência, persistência, experiência. Uma coisa é ouvir falar, uma coisa é você ter experiências. Tudo isso foram códigos que você deixou e que eu já falo. Chegou até aqui? Pega papel, caneta, volta tudo de novo e anota. Porque ouvir é uma coisa, anotar é outra coisa. E colocar em prática, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque você é imagem e semelhança dele. Gratidão. Tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse podcast com quem também precisa dessa mensagem de se conectar com Deus e conhecer a Jussiane, conhecer os canais dela, as redes sociais e se inscrever também, né? Verdade. Tem em algum lugar aqui, tem o QR Code dela, né? Tem no cantinho. Então já vamos seguir, né, gente? E eu gostaria de finalizar esse podcast da mesma forma que ela finalizou o livro dela. Josué, 1:9. seja forte e corajosa e corajoso. Seja forte, acredite no seu processo como parte da sua jornada. Você vai viver o extraordinário de Deus, sim!